lendo a Bíblia. Hoje nós vamos estar lendo em Gênesis 30. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: eis aqui minha serva Bila, entra a ela para que tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher, e Jacó entrou nela, e concebeu Bila, e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: julgou-me em Deus, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho, por isso chamou o seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez, e deu Jacó um segundo filho. Então disse Raquel: com lutas de Deus tenho lutado com a minha irmã, e também venci, e chamou o seu nome Naphtali. Vendo, pois, Léia que cessava de gerar, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Léia, um filho a Jacó. Então disse Léia: vem uma turba, e chamou o seu nome de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Léia, um segundo filho a Jacó. Então disse Léia: para minha ventura, porque as filhas me terão por bem-aventurada, e chamou o seu nome Azer. E foi Rubem nos dias da cega do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-se a Léia sua mãe. Então disse Raquel a Léia: ora, dá-me das mandrágoras do seu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomando meu marido? Tomara também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite pelas madrugadas de teu filho, pelas mandrágoras do teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Léia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela naquela noite. E ouviu Deus a Léia, e concebeu, e teve um quinto filho. Então disse Léia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva ao meu marido. E chamou o seu nome Isacar. E Léia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. E disse Léia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou o seu nome Zebulun. E depois teve uma filha, e chamou o seu nome Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou o seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que, quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá o meu lugar e a minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais tenho servido, e me hei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. Labão fez um novo pacto com Jacó. Então lhe disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina-me o teu salário, te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido, como passou o teu gado comigo, porque há pouco que tinhas antes de mim,
e aumentado até uma multidão, e o Senhor tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e a guardar o teu rebanho. E se me fizeres isto, passarei hoje por todo o teu trabalho, e separando dele todos os salpicados e malhadas, e todos os morenos entre os cordeiros, e que é malhado e salpicado entre as cabras, e isto será o meu salário. Assim testificará por mim e a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres, e o meu salário estiver diante de tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e moreno entre os cordeiros, ser-me-á por futuro. Então disse Labão: tomara que seja conforme as tuas palavras. E separou aquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, e tudo em que havia brancura, e todo o moreno entre os cordeiros, e deu-o nas mãos de seus filhos, e pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o resto do rebanho de Labão. A maneira como Jacó se pagou de Labão. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de avaleira e de castanheiro, descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia, e pôs estas varas que tinha descascado em frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, aonde o rebanho vinha beber, e conceberam vir a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas e salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e pôs as faces do rebanho para os listrados e todo o moreno entre o rebanho de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebia as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho, nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentas. Agora nós vamos estar lendo no livro de Marcos, o capítulo 2. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzidos um paralítico trazido por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco deixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoeis sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados,
disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele ensinava. E ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estava sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham o seguido. E os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe com eles os publicanos e pecadores? E Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar, mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho, e rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Jesus é o Senhor do sábado. E aconteceu que, passando ele num sábado pelas searas, os seus discípulos, caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês? Por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele lhes disse: nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o Filho do Homem, até do sábado, é o Senhor.